Copa finalmente começou, então finalmente podemos ver os jogos, falar sobre os jogos e tudo o que quisermos fazer em relação a essa Copa do Mundo, pois ela finalmente começou, ela finalmente está entre nós. Mas bom, olá, eu sou o Nicolas, mas pode chamar de Salfute, e hoje vamos falar sobre os dois primeiros jogos da Copa do Mundo entre México e África do Sul e Coreia do Sul e Tchequia. Vamos começar falando sobre o primeiro jogo, obviamente, México e África do Sul. Foi um jogo muito bom, com bastante entretenimento, um jogo captado pelo senhor Wilton Pereira Sampaio, o árbitro famoso brasileiro, mas ainda vamos falar um pouco mais sobre ele depois. Mas bom, o primeiro tempo desse jogo foi um primeiro tempo em que a África do Sul cometeu muitas faltas, a África do Sul bateu bastante, recebeu bastante cartões amarelos, mas o México não se deixou abalar, o México teve um futebol melhor e conseguiu abrir o placar fazendo o primeiro gol dessa Copa do Mundo com o jogador Quiñones, que inclusive foi indiscutivelmente o melhor jogador dessa partida. Quiñones fez o gol e foram para o intervalo com 1-0 no placar. Na volta do intervalo, o jogo continuou ainda muito controlado pelo México e saiu o segundo gol. Saiu o segundo gol de forma até bem emocionante, né? O jogador mexicano Raul, ele sofreu uma lesão na cabeça que poderia tirar ele do futebol, mas ele conseguiu voltar e fez seu primeiro gol em Copas do Mundo. Realmente um momento muito bonito, um momento muito emocionante que deu o placar final ao jogo. Mas o jogo teve muito entretenimento, muito além de somente os gols e somente os lances, porque o primeiro jogo da Copa do Mundo teve 3 expulsos. 3 jogadores foram expulsos, 2 pela África do Sul e 1 pelo México. Expulsões essas feitas pelo senhor Wilton Pereira Sampaio, que, por incrível que pareça, teve uma muito boa arbitragem no jogo de ontem. O Wilton Pereira Sampaio expulsou primeiro os 2 jogadores sul-africanos, o primeiro por uma falta em chance clara e manifesta de gol, indiscutivelmente, o segundo por uma agressão, que também foi indiscutível, e o terceiro, o jogador mexicano expulso, foi por também uma chance clara impedida. E esse é o único que é discutível, esse é o único que dá para pensar ali se podia ser um amarelo ou realmente tinha que ser um vermelho, mas de resto não houve muito o que comentar sobre a arbitragem. Mas é curioso que no primeiro jogo da Copa, 3 jogadores foram expulsos. Realmente é uma estatística que vai entrar para a história. Daqui a muitos anos vamos olhar para trás e comentar: lembra daquele jogo, aquele primeiro jogo da Copa do Mundo 2026 com 3 expulsos, 2-0 pelo México? Realmente vai ser um jogo que vai ficar para a história. E bom, segundo jogo esse que aconteceu de noite, para a infelicidade de qualquer fã de futebol que tem algum compromisso na manhã, aconteceu durante a noite entre a África do Sul e a Tchequia, e foi um jogo com um nível técnico bom, principalmente pelo lado da Coreia do Sul, já que é um time tecnicamente melhor. A Tchequia é um time de mais força física, de mais empurrância, tanto que eles abrem o placar numa cobrança de latereio. Eles abrem o placar, mas mas a Coreia do Sul consegue empatar com um belo gol, diga-se de passagem, que o jogador deixa o goleiro no chão e o marcador, e depois dá uma meia cavadinha para fazer o gol, e depois num cruzamento, lançamento para a área, o jogador sul-coreano completa e vira o jogo para a Coreia do Sul. Foi um jogo que teve um bom nível técnico, assim como o primeiro jogo. Foi um jogo que realmente deu para compensar o horário. Foi um jogo que valeu a pena ficar acordado, mas obviamente ainda temos muito pela frente. Foram somente os 2 primeiros jogos que já deu uma ótima impressão, já começamos bem, mas ainda temos muito pela frente. Foram só 2 de mais de 100 jogos. Então, bom, muito obrigado por chegar até aqui, deixe seu like e até mais tarde. Tchau, Deus abençoe.